Então por que essas pessoas estariam atrapalhando os planos do Bolsonaro, como pessoas do entorno estão dizendo? Bom, já que elas não dizem, eu só posso especular. E aí, de novo, verdade nua e crua, né? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Uma discordância mais recente de posicionamento entre Bolsonaro e eu, entre mim e o Bolsonaro, foi sobre a questão das pessoas nas ruas. O Bolsonaro não queria ninguém nas ruas em 2023. Lembrem disso? Foi convocada uma manifestação para março e ele disse, não, agora não é o momento de ninguém ir para as ruas. Agora é o momento de focar na CPMI. E eu falava, meu Deus, como pode estar tão perdido? Obviamente, é outro caso que eu acho que ele estava equivocado, porque a situação piorou com a ausência da pressão popular, e 2023 foi o ano que eles fizeram o que eles quiseram. E quando o Bolsonaro, em 2024, estava para ser preso, aí, a muito contragosto, porque eu sei dos bastidores, ele chamou a população às ruas. E foi um enorme sucesso. 1 milhão de pessoas na Paulista, praticamente. E eu aplaudi. Falei, tem que ir, as pessoas têm que ir para as ruas. Claro, todas as vezes que as pessoas forem chamadas às ruas, podem contar comigo, se eu só não posso ir. Mas o resto eu vou divulgar, vou fazer o que quer. Mas, quando o Bolsonaro conseguiu o que ele queria, parece que ele parou. E aí eu pergunto, por quê? O que mudou no Brasil? O Felipe Martins foi solto? Os coitados do 8 de janeiro foram anistiados? A imprensa voltou a ser livre? Os militares perseguidos foram liberados? O Alan parou de ser perseguido? Eu, o Constantino, a Ludmilla devolveram meu passaporte? O Alan revogaram a prisão dele? Não. O STF parou de interferir em cada milímetro da vida do povo? O Alexandre e companhia foram responsabilizados? Os agentes públicos foram responsabilizados? Não. Nada mudou. Exceto que o Bolsonaro não foi preso. Então por que tem que parar de ir para as ruas? E aí é que eu tenho que trazer uma notícia triste para vocês. Esse é um momento onde muita gente vai ficar chateada. Mas eu tenho que dizer, a agenda e os objetivos do Bolsonaro não são necessariamente a agenda e os objetivos do povo brasileiro, a minha e a sua. Claramente o Bolsonaro tem 2 objetivos aqui. O primeiro deles é não ser preso. O segundo deles é manter o capital político dele. E eu não estou dizendo que ele só tem esses 2 objetivos. Repare bem, como diz o Ciro Gomes. Eu só estou dizendo que pelo menos esses 2 objetivos ele tem e que talvez esses sejam as prioridades dele. E não são objetivos ilegítimos, são objetivos legítimos. Pô, o cara não querer ser preso, e ele é político, então ele quer preservar o capital político. Certo. Fair enough, como a gente diz em inglês. Mas eu tenho objetivos diferentes. Eu tenho objetivos diferentes. Eu não quero que o Bolsonaro seja preso, eu quero que ele preserve o capital político. Mas o meu objetivo primordial, e eu digo isso declaradamente desde o início, é restabelecer a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o direito com o qual nós protegemos todos os outros direitos. E para restabelecer a liberdade de expressão, nós passamos necessariamente pela responsabilização do Alexandre de Moraes. Por isso que o Fora Alexandre, essa é a minha pauta. Eu não sei se é a pauta de vocês que estão no chat. Quem tiver a mesma pauta diz assim, não, essa é a minha pauta também.
fora Alexandre, para que a liberdade de expressão seja restabelecida. E é claro que eu quero a volta do Bolsonaro, mas esse não é o meu objetivo primordial, então eu estou fazendo um alerta aqui a todos vocês. Se com liberdade de expressão e eleições transparentes o Lula ganhar, eu vou lamentar, eu vou fazer oposição ao governo, mas eu vou achar normal. Então é lógico que eu vou incentivar qualquer manifestação fora Alexandre. Todas que houver pelo Brasil. E o meu apoio vai muito pouquinho, eu sei. Olha, eu sequer posso me manifestar como eu fazia, mas eu faço o melhor que eu posso. Eu não sou o Bolsonaro. Eu não sou o líder da direita brasileira. Eu não sou o símbolo aglutinador. Mas a pergunta que fica, e é por isso que a gente está tendo esse papo honesto, pergunta que fica, de que forma uma manifestação tão bonita como a que houve em São Paulo, que superou todas as expectativas, flopou? Não, todo mundo sabia que essa manifestação ia ter menos gente até do que eu achei que tinha. E muita gente foi, as pessoas do grupo dos meus patronos, as pessoas foram. Então por que essas pessoas estariam atrapalhando os planos do Bolsonaro, como pessoas do entorno estão dizendo? Bom, já que elas não dizem, eu só posso especular. E aí, de novo, verdade nua e crua, né? Primeiro, porque esse tema, fora Alexandre, é proibido no suposto acordo que existe para que o Bolsonaro não seja preso. Já falei desse acordo aqui. O fora Alexandre aumenta as tensões, e a pauta atual é a de distensionar. Essa é a palavra da moda. O Tarcísio já falou isso. A polarização, precisamos distensionar. O Alexandre a gente não derrota, a gente se une. E é por isso que quando o Bolsonaro vai às ruas, ele sequer ousa pronunciar o nome do Alexandre. Muito menos fora Alexandre. Por isso que quando o Flávio Bolsonaro vai no Roda Viva, ele diz, não, impeachment não se resolve com nada. Os caras estão sendo feitos de refém. Estão reféns do establishment. E as ruas atrapalham uma situação de refém. Claro, você está com uma arma apontada na sua cabeça, você quer acalmar o bandido. É isso que você quer. Você quer acalmar o bandido. E eu entendo. Mas se o Bolsonaro não pode falar, por que os outros não podem? Essa é a pergunta. Por que os outros não poderiam? E entra o segundo ponto. Ora, o Bolsonaro tem o monopólio do símbolo aglutinador da direita. E eu acho que as perseguições que ele sofre fazem com que ele, sem dúvida nenhuma, vá continuar sendo esse símbolo. Então, Carlos, não tem ninguém aqui tentando substituir o Bolsonaro como símbolo aglutinador da direita. Não. Só que, se ele não fala o que está engasgado por todos nós, e algum outro fala, e aí esse movimento toma corpo, tem sucesso, aí há um temor que está expresso nas postagens do Carlos, de qualquer outra figura ganhe protagonismo. E esse é o medo do político. O político tem medo de perder espaço. Política é espaço. E é por isso que parece fazer pouco sentido, por isso que parece ser uma coisa tão pequena, esses comentários sem pé nem cabeça nas redes sociais. E para ficar claro aqui, eu mandei mensagem para o próprio presidente Bolsonaro dizendo exatamente isso. Que essas críticas são sem pé nem cabeça. As críticas que o Marco Antônio sofreu, as críticas que outros políticos sofreram,
O próprio Marcel Van Hatten. E daí que a Zambelli quer se manifestar, pô? Deixa a Zambelli se manifestar. Qual o problema? Zambelli, só porque não está alinhada com o Bolsonaro não gosta mais dela, deixou de ser uma representante legítima, as coisas que ela fala não são verdadeiras. Ah, mas ele errou quando ela saiu atirando, não sei o que. O que isso tem a ver, pô? A pessoa está brigando pela liberdade de expressão desde o início. Cagando para as tretas pessoais dela com o Bolsonaro. Cagando. Aliás, eu arrisco para dizer, e vocês vão me confirmar aqui no chat, mais de 10 mil pessoas que estão nos assistindo, eu arrisco dizer que 100% das pessoas presentes no domingo votaram e votarão no Bolsonaro. Eu arrisco dizer, vou além, arrisco dizer que 100% das pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show nesse momento apoiam e apoiarão Bolsonaro em 2026 se ele for candidato. Respondam no chat. Se o Bolsonaro for candidato em 2026, você não vai apoiá-lo? Respondam aí, por favor, sim, não. Eu quero ouvir vocês. Eu, inclusive, apoiei e vou apoiar de novo em 2026, se eu puder. O pouquinho que vale o meu apoio, vale nada. Mas cada um faz a sua parte. Vou continuar, inclusive, denunciando, como fiz no vídeo da PragerU, a injustiça que o Bolsonaro sofre no Brasil. Nos meus artigos na Epoch Times, amanhã eu vou estar no Steven Crowder, estou indo hoje para o Texas, um dos shows mais importantes. Na última vez eu tive com o Eduardo Bolsonaro no Steven Crowder. Eu estou trabalhando ativamente para restituir a liberdade de expressão, e com a restituição da liberdade de expressão a gente vai poder brigar para que ele seja candidato. E se eu não apoiar o Bolsonaro, eu vou apoiar provavelmente alguém que for ungido por ele. Até o Tarcísio. Se não tiver jeito, se o Bolsonaro escolher o Tarcísio e eu falar, bom, vai ser esse o candidato viável, não é o candidato dos meus sonhos, mas até ele. Estou deixando claro, a minha posição é cristalina. Minha posição é cristalina. Não muda 1 milímetro do meu apoio. Eu não estou tentando me desvincular do bolsonarismo. Eu nunca fui vinculado ao bolsonarismo. É que, como o Olavo dizia, o brasileiro só tem 2 neurônios, né? O Tico e o Teco. O Tico é o contra e o Teco é o a favor. Então o sujeito só consegue raciocinar nessas 2 formas, por causa do senso de pertencimento ao qual me referi no início do programa. Mas eu não tenho essa necessidade. Eu não tenho essa insegurança. Eu sei quem eu sou. Eu não tenho nenhuma necessidade de seguir ordem. Eu não tenho liderança. Até porque, mesmo dizendo aqui que eu vou apoiá-lo, etc, etc, eu o considero um líder desastrado, com péssimas estratégias, péssimas, que nos trouxeram para a situação que nós estamos agora. E eu citei algumas delas aqui no programa. A gente não está nessa merda de dar gosto à toa, não. E eu consigo ver todos esses problemas sem deixar de ter enorme gratidão por tudo que ele fez pelo Brasil. Inclusive pela criação de um sentimento patriótico de direita. Ou pela aglutinação de um centro patriótico de direita. E se o Tico e o Teco, se o contra e o a favor não conseguem concatenar as 2 coisas, azar. Alguns de vocês aqui já estão há tempo suficiente para saber que eu não faço nada pensando no público, nada pensando na audiência. Eu faço o que eu acho certo, eu falo o que eu acho que é verdade, eu penso o que eu penso, e se um dia não tiver mais público para me assistir, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ser bailarino Bolshoi. Eu vou abrir o meu OnlyFans, finalmente. Pô, eu dei certo em tudo que eu fiz na vida. Eu fui pro setor público, dei certo no setor público jovem, cheguei na posição mais alta que eu podia chegar sem me candidatar. Eu fui empreendedor no Brasil, fiz empreendimentos lindos e virei parceiro do sonho, né? Parceiro do Donald Trump, um dos maiores magnatas do mercado imobiliário do mundo. Vim empreender nos Estados Unidos, fiz uma empresa, vendi, fiz uma outra empresa, fiz uma empresa que rendeu 7 dígitos em poucos anos. Resolvi estudar, fui para Harvard, arrebentei em Harvard, top da minha turma. Fui para estudar MIT, London School, nas melhores escolas tive um desempenho espetacular. Resolvi ter curso de política, o maior curso de política do Brasil.
Topo da minha profissão de jornalística, líder de audiência. Se um dia todo mundo achar que eu tô errado e ninguém quiser mais me assistir, porque eu não digo amém pro Bolsonaro, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou dar certo no que eu for fazer, porque eu vou fazer com amor, com empenho. Né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.